Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Conexão e hoje nós vamos falar sobre tempo. Simples assim, sobre tempo. E você vai pensar assim, moça, o que vai se falar nesse programa? O que tem para se falar sobre o tempo? Na verdade, tem muita coisa para se falar sobre o tempo, né? A gente tem que pensar que o tempo de Deus nem sempre vai casar com o nosso tempo. A gente vai pensar, então, em vários textos bíblicos que mostram que pessoas se precipitaram e, por isso, não foram bem, e pessoas que souberam esperar e alguns que não souberam esperar. A própria Bíblia fala que eu devo esperar com paciência no Senhor. Então, a gente precisa do tempo e saber administrar esse tempo, saber como é esse tempo do homem de Deus e como é tratar com isso. Bom, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o nosso pastor Dalton César, da nossa igreja lá da Cidade de Deus. Pastor Dalton, é um prazer tê-lo aqui novamente, falando hoje sobre tempo, pastor Dalton. Que bom, nós estamos aqui hoje, pastor Ednilson, mais uma vez voltando a este programa que tem sempre ali, de alguma forma, debatendo temas, trazendo para nós entendimentos, clareza que a gente precisa possuir para que a gente possa avançar e criar, como diz o programa, conexões, que é muito importante a gente criar muitas conexões para que a gente possa avançar. Então, para mim é um privilégio, mais uma vez, estar com o senhor aqui neste programa. Glória a Deus, e o privilégio é todo meu. Também eu estou aqui hoje com o pastor Felipe Castro, que é o nosso pastor que tem ajudado muito fazendo ali a obra de Deus na IGD Taquara Merck, que é aqui perto da gente, né? Pastor Felipe, já lhe conheço já há algum tempo, servo de Deus, hoje falando de tempo, seja bem-vindo ao Conexão. Muito obrigado, pastor Ednilson, por mais uma vez poder fazer parte desse programa, um tema bem sugestivo, a gente poder conversar e debater. E eu creio que, como eu aprendi, quando eu fui escavar um pouquinho sobre esse tema, então creio que vai ajudar também muitas pessoas a entender um pouquinho sobre o tempo. Graças a Deus. Eu vou já chamar a nossa matéria, sobre esse assunto, para que a gente possa discutir depois sobre isso. E depois eu quero falar muito, a gente tem muita coisa boa para falar sobre esse assunto aqui com vocês. Mas vamos lá a essa matéria sobre o tempo. Vamos lá. A palavra tempo possui múltiplos significados. O tempo cronológico é aquele que mede as atividades humanas, data do nascimento, idade, horas e os calendários. Baseado no ciclo solar e empregado na maior parte dos países do mundo, o calendário gregoriano é utilizado no Brasil, onde atualmente estamos no ano de 2025. Para os cristãos, Deus criou o tempo. Há quem acredite que a teoria do Big Bang descreve a própria origem do tempo. Em Mateus capítulo 4, versículo 22, é mencionado sobre a grande tribulação e a abreviação de dias, o que para algumas pessoas, pela sensação dos dias estarem passando realmente mais rápidos, é um sinal de que o fim está próximo. É um sinal de que o fim está próximo essa coisa do tempo andar mais rápido, né? Quem conhece um pouquinho da Escritura entende isso, que os dias realmente seriam abreviados. É bíblico, né? Mas, pastores, eu vou começar já jogando uma bomba para cima de vocês, né? Quem criou o tempo? Vamos lá. Começando, então tá bom. Meu teólogo. A gente chega lá um dia. Quem criou o tempo foi o próprio Deus, Eu vejo que a partir do momento que a Bíblia descreve lá em Gênesis, criou Deus os céus e a terra, e aquele momento onde a Bíblia fala do haja luz, eu percebo que a partir daquele momento o relógio começa a rodar, o tempo começa naquele momento a existir para nós. Até porque depois a própria Bíblia fala que passa um dia, é manhã, tarde, manhã, manhã, noite, e ali a gente já começa a perceber que os dias começam a ser contados, até que chega no sétimo dia. Então a gente percebe que a partir desse momento começa o tempo a existir dentro dessa parte da criação chamada Terra, terrestre, a Terra. Dentro do nosso conceito, fala, do nosso conceito, contexto, né? Contexto, começa então o tempo a ser contado, pastor. Pastor Felipe, pegando o gancho que o pastor falou,
na criação, em Gênesis, ele cria os 12 luminares, né? Sim. O Sol e a Lua, e ele fala que é exatamente para isso, né? Isso mesmo. O Sol, então, seria chamado para dia, né? E a Lua, noite. Serão luminares, a Lua iluminada à noite e o Sol do dia. Aí dá a impressão, então, de que o tempo foi criado ali. Sim. Tem concordância aí? Concordância plenamente, porque foi o que diz o versículo, né? Que ele fez a separação da luz e das trevas, chamou a luz de dia e as trevas de noite. E no finalzinho do versículo, interessante que ele fala, e esse foi o primeiro dia. Então já tem tudo a ver com o tempo. Então não tem como contrariar. Se no primeiro dia ele já criou o tempo. E ali o tempo é criado, então. Então concordamos que o tempo se inicia ali. Sim. A gente sabe que vai haver gente discordando da gente. Sim. Mas isso é discussão que a gente não vai entrar nessa. A gente aqui concorda. Bom, o nosso tempo, tempo de Deus. E aí, pastor Felipe? Nosso tempo, tempo de Deus. Qual a diferença? O que seria isso? O tempo de Deus, né, segundo os teólogos, né, ele fala que o tempo de Deus é aquele tempo que ele diz que é tudo criado do nada, imediato. O do homem não, já é como fala que foi criado por povos, né, não se tem quem foi, né, o primeiro que começou com esse negócio do tempo cronológico, né, melhor dizendo, que foi criado pelo homem. É o homem que começou essa ideia de contar o tempo, marcar o tempo. Né? Então, há sim uma diferença entre o tempo de Deus e esse tempo que a gente chama o tempo cronológico. O Kairos, né? O Kairos é o tempo de Deus. Né? É o tempo de Deus. E o Cronos, que seria o tempo do homem, do né? homem, o exatamente. Tempo cronológico, hora, dia, tempo do homem. Há essa diferença. Fala, pastor. Isso aí que o senhor falou mesmo, né? Quando a gente olha para a Bíblia, principalmente quando a gente busca lá os originais, o grego, ele vai dar esse sentido e essa ideia, né? No grego é muito bacana o grego por conta dele ser muito específico nas suas palavras. É que quando traduz para o português, a gente coloca tempo em tudo, né? Então você acaba perdendo um pouco esse sentido. Mas quando se fala do nosso tempo e o tempo de Deus, é justamente isso. A Bíblia, quando ela vai fazer referência ao tempo, ela faz sobre esses dois tempos. O Cronos, que seria o tempo que nós vivemos, o tempo do homem, que da onde vem a palavra, né? Cronograma, né? Cronologia, Cronos, né? O tempo, cronômetro. Então, esse seria o tempo do homem, esse tempo que nós estamos vivendo, meses, anos, décadas, dias, séculos. E o Kairos, que, ao meu ver, tudo bem que eles falam que é um tempo oportuno, né? O tempo certo, a hora certa, dentro do Cronos. Mas o Kairos seria, entre aspas, o tempo de Deus, a eternidade, o eterno, onde não existe passado, presente e futuro, só o hoje, o agora, né? Então, quando se fala do nosso tempo e o tempo de Deus, seria o Cronos, tempo do homem, e o Kairos, que seria o tempo de Deus. Quando a gente vê a Bíblia falando que o Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente, ele está falando do Kairos. Do Kairos. Né? Deus é igual hoje como era 2.000 anos atrás, 10.000 anos atrás e vai ser daqui a 10.000 anos à frente. É uma referência para que a gente tente não há uma entender isso. Não há uma lógica. É para tentar explicar para a nossa mente finita, né, pastor? Como Deus é. Por isso que quando ele chega para Moisés, ele fala, qual é o seu nome? Fala que eu sou. Eu sou. É o Kairos. Eu sou. Não tem essa história de hoje, amanhã, quem sou eu. Eu sou e acabou. Não tenta me mapear, porque você vai ficar perdido, vai ficar na pista. Vai ficar na pista. Então, assim, é interessante, né? É muito interessante. É muito interessante. Até eu lembro do pastor Michael, ele comentando assim, que ele chegou no Rio, ele fez esse comentário. Pouco tempo que ele estava no Rio, ele fez esse comentário de uma mensagem que ele deu e que ele falava do Kairos e do Cronos, né? Sim. E ele falava, poxa, o legal é quando o Kairos e o Cronos se encontram, né? Aí você está no seu tempo e no tempo de Deus junto. E é quando os milagres acontecem. Você então sabe esperar o tempo de Deus, você traz o tempo de Deus para o seu tempo e você não se precipita, não se adianta, você espera e o tempo de Deus vem com o seu tempo, casa. E aí é quando o milagre acontece, é quando ninguém te segura, é quando a porta se abre, é quando você prospera, é quando você vence uma doença, é quando o aleijado anda, o cego enxerga, é o Kairos e o Cronos se unindo, né? O seu tempo com o tempo de Deus. Eu vejo, super interessante. Eu vejo muito isso no milagre de Caná da Galileia.
Porque sabe que no tempo do homem, né, o vinho para ser produzido, ele leva anos. Anos. E aí Jesus chega com o Kairos e acontece A água vira vinho ali. na hora, instantâneo. Quer dizer, aquele processo ele é adiantado. E era o tempo dos noivos. Isso, o tempo porque dos os noivos precisavam do vinho. Sim, senão eles seriam envergonhados ali, a família toda seria envergonhada naquela festa. Sim. Então, no tempo deles, o Kairos, o Cronos se uniu. E aí, o vinho, que deveria levar muito tempo para ser, né, envelhecido, processado, tudo direitinho, apareceu e foi o melhor. O melhor. O melhor vinho feito em frações de segundos. Né? É super interessante. Né? Foi onde eu falei que o tempo de Deus é de repente. Isso de aí. repente acontece. É o tempo de Deus. Quando se une, né? Glória a Deus, coisa boa. De que forma devemos priorizar o nosso tempo, pastor? Eu creio que o nosso tempo, né, no caso aqui o nosso tempo do homem, Cronos mesmo. O Cronos, né, a gente, para priorizar o nosso tempo, a gente tem que criar ferramentas, né? Se trata de... Nós temos que aprender a nos organizar para que o nosso tempo seja bem aproveitado. Então, eu acho que isso é priorizar o nosso tempo. o tempo, né? Como a Bíblia diz, né? Eclesiastes 3:1. Eclesiastes não. A Bíblia diz que nós temos que aprender a remir o nosso tempo, né? Então, é organizar, criar ferramentas para a gente poder aproveitar bem o nosso tempo. Senão, a gente não aproveita. O tempo passa e a gente não fez nada, não viveu nada porque não se organizou. Pastor Dalton, eu acho que a gente tem que perder pouco tempo hoje. Sim, pastor. Porque o que dizem, né? De que, poxa, está tudo muito acelerado, está tudo muito rápido, isso é real. Sim. Né? E não sei, a gente hoje ouve muita coisa na mídia, né? Mas recentemente teve um estudo dizendo que realmente o dia de 24 horas diminuiu. Né? Devido a toda essa situação global que a gente enfrenta de mudança climática e tudo mais, a verdade é que o tempo realmente diminuiu. Sim. Né? E isso é algo profetizado, é algo falado, é algo bíblico. Então, assim, a gente realmente não pode perder tempo, né? A gente tem que identificar o nosso tempo, o tempo de Deus, organizar, como o pastor falou, remir, como o pastor falou. Mas quando tem que fazer, tem que fazer. Não pode também ficar perdendo tempo, né? Sim. É uma coisa interessante, né? O senhor está falando aí agora, e é o que me veio aqui, né? Deus, ele tem uma agenda. É muito interessante a gente pensar nisso, que Deus tem uma agenda. E a gente sabe dessa agenda. Tanto que Apocalipse, por exemplo, fala dessa agenda de Deus, que ela está sendo cumprida sobre a terra. O próprio Cristo, né, o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 25, 24, quando ele começa a falar dos fins dos tempos, então ele está descrevendo essa agenda. Paulo aos Efésios, ele diz que Jesus, quando veio à terra, ele veio na plenitude dos tempos. Então nós estamos observando, pastor, e aí que é interessante sobre remir o tempo. Eu vejo que assim, a igreja, ela tem a capacidade de caminhar profeticamente. Ou seja, ela pode ouvir a Deus e ao ouvir a Deus, ela se movimenta. Como tem um relato lá em Atos de um profeta que chega avisando, vai ter um período de escassez, de fome, como foi também com José. Então a igreja, para que ela possa ser uma igreja que não perca tempo, que não fique atrasada, ela precisa constantemente estar se alinhando a essa agenda de Deus. Aquilo que Deus está fazendo. O próprio Jesus, ele fala sobre isso, né? Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Então, eu estou alinhado àquilo que Ele está fazendo neste momento. E é interessante porque lá na igreja, um tempo atrás, eu pregando um pouquinho sobre isso, eu mostrava para eles assim, que tempo que nós estamos vivendo? Qual é o tempo que nós vivemos agora? E Jesus, lá em Lucas capítulo 4, quando ele pega lá o rolo, que ele começa a ler o livro de Isaías, ele termina falando, né? E eu vim para anunciar o tempo, o ano aceitável, o ano da graça de Deus. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo favorável, no qual Deus está agindo para salvação. Então, se eu entender que neste momento, na agenda de Deus, Ele está aqui para salvar as pessoas, a igreja se alinha nesse processo e ela consegue, né, resultar. Por isso que eu vejo assim, a Igreja da Graça, o nosso missionário, ele entendeu o tempo. É o tempo da graça, da salvação. E aí a gente vê as coisas fluindo. Né? Não prega, né, pastor? Salvação, salvação, salvação. É isso aí. E esse é o tempo, sempre preocupado com a alma, ganha alma, ganha alma, ganha alma. E aí a gente não perde tempo. Então eu vejo assim que o priorizar, né, e principalmente nesse tempo que o senhor falou mesmo, né?
Eu vejo assim que realmente o tempo está passando mais rápido. Eu vi até um caso agora que eles falaram que o ano passado, 2014, em meados ali, meio do ano, realmente houve um registro de que o tempo passou mais rápido por conta da movimentação da própria Terra. Né? Então, quer dizer, se o tempo está passando mais rápido, então a gente precisa se organizar, entender as prioridades de Deus, para que a gente possa ir se ajustando e alcançando os alvos, né, que Deus ele tem para a humanidade, que Deus tem para a igreja, que Deus tem para nós. E sabendo que tem o tempo da volta. Então a igreja ela caminha muito focado nisso. A gente vai falar um pouco sobre o tempo da volta dentro desse programa, mas é bem interessante, né? Porque você saber que você tem um propósito aqui na Terra, a igreja tem um propósito aqui na Terra, né? E o tempo está passando e alguns até estão se preocupando com outras coisas que, nada a ver, né? Nada a ver. Isso que eu vejo. Né? E estão deixando de lado aquilo que deveria ser prioridade. Só que aí o tempo está passando. Então, quando você fica anos priorizando algo que não tem que priorizar, você então perdeu tempos preciosos. E nesses tempos preciosos, a gente pode estar perdendo muitas almas. Porque a gente está preocupado com outras coisas. No lugar de estar preocupado realmente com o tempo de ganhar, o tempo de salvar. Porque está chegando, né? Às vezes nas redes sociais a gente vê muito isso, né? Eu gosto de pensar que Jesus está às portas. Né? A gente não sabe o dia, mas eu gosto de pensar que ele está acontecendo. E é o que o senhor falou, às vezes eu vejo muitas vezes, as redes sociais, eu vejo muitos crentes atacando os próprios crentes, em vez de pegar o foco. Gente, vamos pregar o evangelho, vamos aproveitar essa ferramenta para levar Jesus para as pessoas. E a gente fica um atacando o outro, falando do outro. Sim. Perda de tempo. O próprio Jesus, ele falou aqui, né, em Mateus 24, como o pastor Dalto falou, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. É forte, né? É forte. Ele fala, por isso que... Jesus não deu pra gente, nem ele sabe, a Bíblia fala, ele não deu pra gente o dia da volta. Mas ele deixou garantido que se ele demorar demais para voltar, muita gente vai se perder. Ele fala dos escolhidos, né? Os e aí você olha para o nosso tempo, o tempo que a gente vive hoje, a nossa geração, e você vê que o mundo está se perdendo. Então, por isso que eu falo que ele está às portas. A gente não sabe o dia mesmo, sabe quando ele volta. Mas por isso que eu falo que ele está às portas, porque você vê a sociedade se deteriorando. Você vê o assunto religião sendo transformado em uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Né? Você vê faculdades ensinando teologia de uma maneira que não traz Jesus para ninguém. Né? Então, assim, está indo para esse lado. Aí, essa passagem é uma passagem, né, importante, icônica, porque você vê que Jesus está avisando que, olha, eu não sei o dia que eu vou, mas eu vou abreviar. Eu não sei o dia que eu vou, mas eu não vou tardar não, porque se eu tardar eu não vou salvar ninguém. Eu vou perder até meus pastores, até quem está dentro da igreja, até essas pessoas eu vou perder. E é o que a gente tem visto. Igreja se perdendo, pastores se perdendo. Aí ele fala, então eu vou abreviar. Vou abreviar, senão eu vou perder até meus pregadores eu vou perder. É verdade. Então até a gente não sabe. As pessoas viviam... as portas. É interessante, né? Eles viviam mais anos, né, no passado, mas por hoje se multiplicar a iniquidade, ele teve que abreviar. Então ele diz que no máximo 120. Fala que 80 já é enfado, né? Já é enfado. Mas então, aí você vê lá atrás você vê homens vivendo 800 900, 700, mas sem perder o temor. Sem perder o temor. Não, você vê que o Noé, por exemplo, quando ele recebe o chamado para fazer a arca tinha 500. Né? Quando sai, já tem 600. Vai morrer com 900 e pouco. Foi 900 e pouco. 900 e pouco ele vai morrer. Quer dizer, e o Noé não perdeu o temor do Senhor. Então a pessoa entra na igreja hoje, daqui a 2 anos já está saindo da igreja sem temor nenhum. Esfriou, o amor Então por isso que Jesus está, eu acho que ele está à porta, porque ele não diz quando vem, mas falou, eu vou voltar antes do que você pensa. É verdade. Né? Que coisa interessante. Eu vou pular para a próxima pergunta que a gente já respondeu, né? Os dias estão de fato passando mais rápido? Está respondido, né? Está respondido. Todo cristão passará por um tempo de angústia, assim como Jacó? E aí? Todo cristão, missionário Soares, grandes homens de Deus, como missionário, todos os cristãos vão passar por um tempo de aflição, de angústia, como Jacó passou? Passa, pastor. Passa, não tem como, né? Eu vejo assim, a gente
nós estamos vivendo neste mundo caído. Então, o mundo caído, por si só, ele já gera muitas coisas, né, que realmente já nos traz isso. É parte dessa existência pós-queda. E o próprio Cristo falou, o próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Né? Então, João 16, 33. Isso, né? João 16. Então, no mundo tereis aflições. Sim. O Salmo diz, muitas serão as aflições do justo, só que a diferença é que nós temos a fé. Né? Muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas elas. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o crente, ele é alguém que ele precisa realmente ter muita clareza da fé dele, em quem ele crê, em quem ele confia. Eu acho muita que clareza disso, pastor. Questão de identidade, né? Saber, fato, verdade. Eu não posso... Um dia desse, eu estava pregando na igreja. Estava falando do José. A pessoa vê o José como governador do Egito. Mas ele teve 13 anos de aflição. Sim. Porque quando ele é vendido, ele tem 17. Sim, pastor. Quando ele é levantado governador do Egito, ele tem 30. Então, ele passou 13 anos da vida dele só sofrendo. Escravizado, preso, caluniado. Sim. Só aflição, aflição. E eu falava o seguinte, parece que Deus tinha abandonado José. Qualquer pessoa hoje, quando passa algumas aflições, não dura nem 6 meses. A pessoa já quer sair da igreja porque ela acha, Deus me abandonou, Deus me largou, eu não quero mais saber disso. Olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu com meu filho. Então, qualquer aflição, a pessoa já tem esse pensamento. Falta de identidade. Sim. Falta a identidade cristã, daquele que, igual o Paulo, né, que é apedrejado e volta para pregar. Sim. Né? É uma identidade cristã, né? É igual o Paulo. Eu vi um vídeo um dia desse que um americano pregava, um cara de meia idade, pregava no ônibus, o rapaz se incomodou e deu um tapa nele. Sim. Né? Sim. Deu um tapa nele. Ele virou outro rosto para apanhar. Sim. O rapaz não entendeu nada, ele começou a pregar, o rapaz se converteu. Até o vídeo coloca assim, o que você faria? Eu fiquei pensando, falei, não sei não, cara, eu acho que esse cara ia deitar, porque... eu não sei, brincando assim, né? Porque, você levou um tapa, eu já levei um tapa no rosto. Era uma mulher na igreja. Sim. E eu me contive. Era um outro contexto, né? Sim. Eu estava dentro da igreja. Ela estava com um problema grave de depressão. A filha leva ela para que eu atendesse no final do culto. Ela estava sentada, assim, bem mal mesmo, assim, meio que catatônica, sabe? Sim. Parada, assim, igual um zumbi, era depressão profunda. E quando eu fui falar com a filha, primeiro para entender, antes de orar pela mãe, ela levantou e encaixou a mão no meu rosto de uma tal maneira, mas encaixou, foi coisa do diabo mesmo. Sim. Encaixou, sabe o que é encaixar? Meu rosto começou a latejar e queimar, a filha... Mãe, pelo amor de Deus, bateu no pastor. Aí eu falei, calma, porque ela levantou, bateu e sentou. E voltou a ficar catatônica. Eu vi que era o diabo na hora. Sim. Ela levanta, bate, volta e senta e fica assim, ó. Parado. Sim. Aí eu olhei e falei, não, fica tranquilo, não foi ela não. Mas eu sei como é que eu lidar com isso. Eu consegui, entendeu? Amém. Mas tava queimando. Tava queimando, tô te falando. Tava queimando. Tava queimando. Aí eu fiz o trabalho, comecei, orei, expulsei o mal. Sim. 2 dias depois ela apareceu na igreja e a mãe estava completamente liberta. A mãe estava dançando, cantando, louvando, completamente liberta. Glória a Deus. Então, assim, Jesus. O Paulo até ele escreveu, só para concluir, né, ele escreveu a Timóteo, né, capítulo 3:1, ele disse assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, né, o tempo que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos trabalhosos. Então, os tempos da aflição. Sim, eu quando comentava na igreja, eu falava o seguinte, você precisa botar a aflição no lugar dela. É aquilo que você falou. Eu não posso perder minha identidade cristã porque eu estou enfrentando a aflição. Então, eu estou enfrentando a aflição, Deus não presta. Minha fé não é nada. Minha igreja não vale mais nada. Meu pastor agora é fraco. Não, é aflição. No mundo tereis. Não é questão de você se vai ter, é questão de você vai ter, é questão de quando vai chegar. Né? Então você tem que ser preparado. Ele dá o escape. Mas ele dá o escape. Mas ele dá o escape. Ele dá o escape. Essa é a certeza. Caramba, hein? Coisa boa. Então, as aflições, assim, pega as aflições que você tem passado, coloca a sua aflição no lugar dela, não deixa ela te dominar. Domine essas aflições e use essas aflições para crescer, para aprender, para desenvolver, para estar preparado quando você for colocado para governar. Porque o José foi governar o Egito, mas ele se preparou antes, amadureceu
dentro de 13 anos de aflições que ele passou, tá bom? Nós vamos ao intervalo rapidinho, voltamos já com Conexão falando de tempo. Voltamos com Conexão, eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje eu estou aqui com os pastores Felipe Castro, que é o nosso pastor aqui da Taquara que tem auxiliado, ajudado ali, e o pastor Dalto César, que é o nosso pastor da Cidade de Deus, falando de tempo, né? Tempo de Deus, nosso tempo, esperar, saber esperar, paciência para esperar. O Davi tinha esse princípio, ele esperava com paciência no Senhor e ensinava a gente a fazer isso. E olha que ele esperou com muita paciência na perseguição com Saul. Aliás, pastores, eu até lembrava disso, né? O rei Saul, né? Eu lembrei o rei Saul de 1 Samuel 13, se eu não me engano, que ele não espera o profeta, né? Foi sacrificado. Mas o senhor falou que ia voltar no 7º dia, mas não era o 8º dia, era o 7º dia ainda. Sim. Só que o 7º dia ia acabar só depois da meia-noite que ele podia fazer alguma coisa. Isso. E ele foi lá e sacrificou, e aí quem chega? O Samuel. Fazendo o quê? Você não chegava no dia que você determinou. Eu falei, mas como assim? Hoje é o dia 7º. Estou chegando no dia que eu determinei. Sim. E aí ele perdeu a bênção dele ali naquele momento, né? Sim. Quer dizer, como é ruim você atropelar o tempo de Deus, o Kairos, né? Você vem com o seu Cronos e quer atropelar o Kairos. Não dá, né? Tem que casar o Cronos e o Kairos. Graças a Deus. Bom, nós estamos falando de tempo, então, você que pegou o programa agora já deve ter percebido que a coisa está boa demais no programa. Mas eu vou chamar agora o abre aspas no nome de Jesus. Vamos lá. O tempo está passando muito rápido. É uma pergunta, né? O tempo está passando muito rápido? Saiba o que o seu coração tem a ver com isso. Olha só, hein? Um novo estudo publicado por uma revista científica suíça sugere que a duração dos nossos batimentos cardíacos afeta a nossa percepção do tempo. A pesquisa concluiu que quando estamos nos aproximando de algum tipo de resultado, como uma meta, recompensa ou punição, o tempo parece voar, independentemente de nos sentirmos bem ou mal com o resultado. Por outro lado, quando evitamos algo que nos traz emoções negativas, como uma ameaça ou um castigo, o tempo parece se arrastar. Na prática, a análise mostrou que quando os participantes tinham batimentos cardíacos mais curtos, eles achavam que o bip durava mais do que realmente durava. Bip entre aspas, lógico, né? O coração, então, durava mais, o tempo durava mais do que realmente durava. Mas, quando eles tiveram um batimento cardíaco longo, eles pensaram que o som do bip era mais curto do que realmente era. Os dados mostraram que uma vez que um participante ouviu um bip, seu cérebro teve que se reorientar para atender ao som. Essa resposta influenciou seus batimentos cardíacos e, portanto, também sua percepção de tempo. A fonte é forbes.com.br, uma fonte altamente respeitável, né? Sim. E que coisa, né? Então, mas é real isso, É real. Porque dá um nervoso, a gente é pastor, chega janeiro, vai ter troca, não vai ter troca, e o tempo não passa, e não chega, e vai ter troca, e segunda-feira vai ter, e sábado vai ter, e o tempo não passa. Sim. Né? Aí depois você quer fazer algo prazeroso, parece que o tempo passa mais rápido. Passa, né? Faz sentido isso aqui. Tudo diz o estado que o coração está, né? O exemplo que a gente poderia... para que a pessoa entenda... quando a pessoa está num bem-estar, a pessoa vai fazer uma viagem com a família, tá ali tudo tranquilo, o tempo parece que voa. Mas quando é uma má notícia, uma coisa, uma pessoa, por exemplo, que está internada num hospital, ela está doida para sair dali, o médico fala, vou te dar alta amanhã. Quer dizer que esse amanhã parece que a noite vai durar então, um dia inteiro, né? Tudo é o estado do coração. É como se fosse uma percepção, né? Ela é particular, ela é pessoal de cada um. Exatamente. Mas é interessante que esse estudo ele vai ligar isso
cientificamente ao nosso Sim, coração sim. órgão, né? Sim. Não sentimento. Sim. Ele mostra que o batimento cardíaco realmente traz essa sensação do tempo estar mais moroso ou mais rápido, né? Então isso é mais interessante, se torna bastante interessante, porque são batimentos que, na maioria das vezes, é imperceptível. Lógico, quando você está muito agitado, você até percebe que o coração acelera de fato. Sim. Mas ele está falando de situações que são percebidas por aparelho. Então você nem percebeu, mas o seu coração agitou, porque você... E aí o tempo parece demorar mais, né? Demorar mais. Aí se o coração está calmo, aí parece que a coisa passa mais rápido, mais tranquilo, né? É igual coisa, a música, né? Para quem Interessante. entende de música, né? Tem ali a batida que se assemelha à batida do coração, Metrônomo, né? A marcação do tempo. Do marcação, tempo, né? é igual a batida do coração. Então, isso acelera ou diminui o ritmo da música. Que isso. São as coisas que a gente vai aprendendo no Conexão. Conexão também é cultura. Você tem que participar mais e falar para os seus amigos, olha, você tem que assistir o programa. Mas eu não tenho a nossa TV, faz a inscrição, liga para lá, faz a inscrição da nossa TV. Ah, mas eu já tenho, então vai para o YouTube. Né? Vai lá, Conexão Pastor Ednilson Lima, pega os nossos programas, vai assistir, você não vai se arrepender, só tem tema interessante. Essa aqui é interessante, porque assim, a gente já tem essa percepção, né, pastores? Assim, como o pastor falou, esse exemplo foi muito bom, né? Você vai viajar, 2 dias parece que durou só rápido, 12 horas, né? Exatamente. Rápido, mas aí quando você está numa coisa mais maçante, aquilo se arrasta, não acaba nunca, né? Igual quando está sentindo dor à noite, a noite parece que não acaba. E não, isso é bom até para a gente pastor, né? É verdade. Porque você vê, uma vez eu falei para o pastor isso. Eu falei, pô, pastor, a sua reunião, eu estava ensinando, tá? Era um pastor, estava começando, estava ensinando. E o pastor, ele pregava, mas ele pregava assim, digamos, meia hora, 40 minutos, mas ele começava a pregação e ele ia a mesma coisa. Mesmo ritmo ali. Caramba, irmão, mas era maçante. E demora. Eu falei, rapaz, tá maçante demais, as pessoas vão dormir no seu culto. Cara. Você tem que ter picos, você tem que levantar a mensagem, tem que levantar o povo. Aí depois você volta para a calmaria, mas depois levanta de novo. Você tem que trazer o povo para você. Porque senão o povo vai dormir, não vai ouvir a palavra, não vai se arrepender, não vai pedir perdão, não vai ser perdoado, não vai receber a bênção. Porque a fé vem pelo ouvir, né? Se você perdeu a pessoa na mensagem ali, na sua forma de pregar, você perdeu a pessoa, né? Então você perdeu, a pessoa não vai ter a fé que ela tinha que ter na sua reunião. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, estou tentando te ajudar. Sua reunião ficar melhor. Mais querida, né? As pessoas falaram, pô, eu quero ir na reunião daquele homem. Por quê? Porque eu gosto da pregação dele. Ele me deixa aceso, me deixa ligado. E é assim que funciona. É interessante isso, né? Assim como é o sacerdote, assim é o povo. Pois é interessante isso. E eu ensinei isso para ele. Vamos lá. Jó, capítulo 8, versículo 9. Jó 8, 9, na Nova Bíblia Viva, diz assim: pois nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como uma sombra. Isso é na Nova Bíblia Viva, né? Você está aberto aí a Bíblia? Eu estou com algumas versões Qual é aqui, a versão pastor. aí? Que você tem? Eu estou com uma... tem a Viva, mas é de 2002, mais antiga. Tá. Né? Então diz assim, a nossa vida é muito curta, como uma sombra. E a nossa experiência é muito pequena. Essa é uma versão que eu tenho aqui. Tem outras versões também. Deixa eu ver. A NVT, pastor, NVT. Pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra. Também colocam dessa forma. Essa semana a gente teve a triste notícia da esposa do pastor lá em São Paulo, né? O Samuel Ferreira. Samuel Ferreira, né? Meus pêsames à família, que Deus abençoe e conforte toda a família. E 52 anos de idade. 52 anos. Poxa, meu Deus do céu. 50 é muito nova, né? Sim. Servos de Deus, então assim, eu não conheço pessoalmente, mas independente da fé e da religião, perdeu um ente querido, perdeu uma esposa, né, com 52 anos de idade, e aí você vê que realmente a sua vida não é nada, né? Não é uma sonha de nascer ontem. Tem gente que, poxa,
só porque estudou um pouco mais do que alguém, quer pisar nas pessoas, quer se achar melhor, só porque acha que fisicamente é um pouco mais bonito do que a pessoa, aí já quer humilhar, porque tem um pouco mais de dinheiro, aí já quer humilhar, porque já mora numa casa melhor, já quer humilhar. Eu conheci uma pessoa que foi nos Estados Unidos e ela foi chamada pela amiga para trabalhar na casa de uma pessoa, né? E ela tinha uma cor mais escura. Sim. A mulher não deixou ela entrar na casa, irmão. A mulher entrou, aí quando ela foi entrar, a dona da casa falou para ela assim, ó, fala para sua amiga limpar lá fora. Você limpa aqui dentro, mas ela não vai entrar aqui. Ela limpa lá fora. E ficou clara a discriminação pela cor da pele. Ficou clara. A mulher ficou toda sem graça, mas ela fez o trabalho lá fora, não entrou, não conheceu a mulher, recebeu pela amiga. Nem pagar ela, a mulher pagou. Quer dizer, foi a amiga que pagou ela. Caramba, irmão, como é que uma pessoa chega a esse nível? Ela não entende isso aqui. Sem dúvida. Ela tinha que ler isso aqui, né? Sim. Sim. Mas também Tiago, tem muita gente. 4, 14, tem muita gente na igreja também que tem que ler isso aqui, né? Tem muita gente na igreja de nariz empinado, irmão. Deus me defenda. Tiago Deus me 4, defenda. 14 também fala isso, né? Que a nossa vida aqui é igual um vapor. Né? Daqui a pouquinho desaparece. Caramba, e então o tempo é curto mesmo. É curto. Tem uma história do tempo que falou pro tempo, que o tempo estava sem tempo, que não sei o quê. Uma historinha dessa aí que o pessoal fala. Então o tempo é curto, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Para deixar um legado, né, pastor? Deixar um legado. Tem pouco tempo para deixar um grande legado. Eu falei, na última reunião ministerial, a gente sai cedo de casa, fica boa parte do tempo lá, né? Sai de lá meio-dia, eu saí de lá quase 2 horas da tarde. Sim. Que eu saí de Madureira quase 2 horas da tarde. E aí tinha um evento jovem na minha igreja, que é uma preparação para o retiro. Sim. E eu ia pregar, né? Lógico. Aí eu falei com a minha esposa, ela falou, pô, filho, nem vale a pena a gente ir para casa. É verdade, a gente pegou o carro, foi direto para Bangu, a gente almoçou, já era quase 3 horas, chegamos na igreja 3 e pouca, ela fez um atendimento, minha esposa, eu fui me preparar para a reunião, entendeu? Aí fui para a reunião, aí fui pregar, já era mais ou menos 18 horas quando eu fui pregar. E depois da pregação, durante a ministração, um jovem, que eu nem conhecia, se converteu. Que benção. E 5 jovens voltaram para Cristo. Amém. Mas, assim, eu tava, sabe, um bagaço, que o pessoal fala, né? Sim, eu estava cansado demais. Mas eu ministrei, preguei, fiz a ministração, saímos de lá 8 e pouca. Um pouquinho antes de terminar, a gente saiu, eu fui para casa. Chegamos em casa muito cansados. Mas, caramba, valeu a pena. Sim. Sabe, aquela alma, para mim, foi tudo. Entendeu? Sim. Quer dizer, eu acho que as pessoas estão perdendo tempo. Isso. Né? É isso. É verdade. É verdade. O senhor até tocou no assunto aí, me lembrou, a minha filha mais nova, né? Eu lembro que no retiro que eu fui com a minha esposa, ela estava com 1 ano e 2 meses, o senhor apresentou. 1 ano e 2 meses o senhor apresentou. Eu lembro vocês lá. no retiro comigo. Isso. Já está chegando o retiro e ela 14 anos, vai fazer 15. Parece que foi ontem. Caramba, mesmo. Vai fazer 15 anos. Ela era bebê quando você foi no retiro com a sua esposa comigo. Exatamente. E agora já vai fazer 14 anos. Não, esse ano faz 15. Setembro faz 15 anos depois, então, agora ela vai no retiro de novo comigo. E já foi ano passado, né? E vai voltar esse ano comigo lá. Então, o tempo... Coisa boa, né? Frutos, né? Frutos. E o tempo voando aí, o tempo voando. Vamos lá. Como cristão, devemos entender que existe um tempo de plantar antes de colher? Sim. Sim, né? Não tem como questionar isso, né? Até é bíblico, né? O que o homem plantar, ele vai colher. Então, para colher, tem que ter plantação. Pastor, eu acho que esse princípio até o mundo secular já entendeu. Sim, eles falam isso, a lei do retorno que eles falam. Muitos se pegam nesse lei do retorno. Lei do retorno. E é interessante que o tempo entra nisso aí, porque quando se planta, não se colhe na mesma hora, tem o tempo, né? Diz que para a semente morrer... A menos que o Kairos entre em ação. Aí é diferente, Que aí é de repente. Porque aí é de repente. É de repente. Sim. Mas para nós que vivemos a nossa aqui, lógica, né, do Cronos, né? Tem que haver a plantação para lá na frente, no tempo cronológico, né? A gente colher aquilo que plantou. Até as plantas têm seu tempo cronológico. Até a planta, né? exatamente.
Então, a gente concorda com Sim, isso. Né? sim. Existe, sim. E a gente tem que se ligar nisso aí e começar a plantar, né, pastor? Sim. Sim. Porque se eu sei que antes de colher eu preciso plantar, então vamos plantar, né? É, Então, eu acho que eu plantei no coração Isso. daqueles jovens. Sim. Aliás, um pastor, depois, na semana seguinte, um pastor falou comigo assim, pastor, tinha um jovem da minha igreja lá na igreja, com o senhor lá, no culto jovem, e esse jovem já não estava mais indo na igreja, não queria mais saber de nada, estava totalmente desanimado. Poxa, ele chegou na igreja no domingo, foi no sábado à tarde, de tarde para a noite, e chegou na igreja no domingo com ânimo, pastor, louvando, orando. Eu estava orando, estou vendo ele lá todo animado, orando. Terminou a oração, ele veio falar comigo, pastor, vê com o pastor Genilson que eu quero ir no retiro, não quero mais pular carnaval. Quer dizer, passou o jovem, tomara, eu não batizei ele ainda, ele está se convertendo, mas olha, ele voltou dessa reunião do Senhor muito... Renovado, né, pastor? Que Quer dizer, Houve maravilhoso, a pastor. plantação. que coisa linda, Maravilhoso, né? Está plantado no E coração Jesus dele. disse que não é que vai cobrar da gente frutos, né? Então, para colher fruta, a gente E tem também que vai dar plantar. galardão. galardão. Eu quero galardão. Verdade. Eu quero galardão. Exatamente. Eu quero pancada de Jesus, dói. Eu quero galardão. Boa. O que podemos aprender com os 400 anos de silêncio? Ou o intertestamentário, como chamam, né? E aí? O tempo interbíblico também. Como é falado também se chama né? o tempo interbíblico, né? Sim. 400 anos. Os 400 anos a gente sabe que fica entre Malaquias e o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Mateus, né? Então, esse período, até a chegada do João Batista, né? Isso aí, quando ele pastor. chega pregando o Evangelho. Então, aí ele é um que vem já trazendo a voz de Deus, né? Sim. Ele já vem Eu sou do a voz deserto. que clama no A deserto. voz que clama no deserto. Mas até ele, Deus não falou. Sim. Nesses 400 anos. E o que esses 400 anos de silêncio ensina pra gente hoje, assim, de uma maneira, como é que eu vou dizer? Que dê aplicabilidade para a nossa vida. O que a gente pode aprender? Interessante essa pergunta, né? Porque assim... É muito interessante. E no meu ponto de vista, pastores, Sim. tudo na Bíblia tem que se aplicar na minha vida. Sim. Tudo, até Velho Testamento, eu tenho que aprender a pedir a Deus uma revelação no Velho Testamento que se aplique à minha vida. Porque se estou lendo algo que eu não vou aplicar, é igual algumas faculdades que você vai fazer aí, que misericórdia. Sim. Né? Você vai fazer à toa, você não vai nunca aplicar aquele Não vai negócio na sua utilizar, vida. não vai usar, né, pastor? Né? Aquilo ali, né? Está perdendo seu tempo e dinheiro. Sim. Mas a Bíblia não, a Bíblia é Bíblia viva, são todos os livros. Então, eu peço a Deus, toda a revelação tem que ter aplicação e eu tento passar isso para a igreja. Sim. Então, vamos lá. 400 anos, esse período interbíblico, intertestamentário. O que isso pode trazer para a gente? Bem, eu entendo assim, pastor, que Deus, de tanto insistir com o povo, pare de pecar, se convertam, volte para mim, né? De tanto Deus bater ali, né, na tecla de pecado, de afastamento, teve um tempo que Deus falou, já que vocês não querem, eu vou me calar, não vou falar mais. Vou deixar vocês por Vou sua deixar conta por um vocês período. Exatamente. Desprezo, né? Agora vocês Caramba, vão... desprezo é forte. É a pior coisa que tem. E ver que foi nesse período aí que se escreveram os livros apócrifos, né? Que vieram, Deus não está falando mais, aí vieram os homens, então Deus não falou, eu vou Os fazer. livros apócrifos que são importantíssimos, Sim, né? Porque, tem. historicamente falando, são importantíssimos. Macabeus, aqueles livros são importantes. Sim. Vai trazer toda a história, né? Naquela época do Ricardo, né? Não é o Ricardo, Coração de Leão, né? Que esse período fala do... Que ele vai introduzir ali o grego, na Grécia, ali o grego. Isso, pastor, o pessoal da... É o Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande. Eu sabia que Isso. tinha uma coisa errada. O Alexandre o Grande que faz isso, né? Isso. Aí vem Macedônia. os selênios. É esse período. Esse período aí. E aí depois o Império Romano, né? Surge e aí é onde... Surge. Aí Deus volta a falar. Aí volta a falar. Aí Deus fala assim, aí já é demais. Eu creio que é por isso, que não tinha inspiração nenhuma ali de Deus, e eles estavam escrevendo. Aí eu Deus... vejo que era o período, realmente era um período assim, de espera, né? Para poder realmente culminar algumas coisas, que no Império Romano, porque o Império Romano ele é o único império que tinha a prática da crucificação. Sim. Então você não pega os outros impérios com essa prática. Então realmente tudo vai conspirando Para chegar até no que ápice, chega esse né? momento, no momento ápice, da, né? da crucificação da do crucificação. nosso Senhor. E aí é interessante também, porque os macabeus, historicamente falando,
pelo fato deles conseguir a vitória lá, né? Que eles conseguem a libertação, tem um milagre que fala que o azeite não acaba no templo, aquele negócio todo. Mas são eles que assumem, digamos assim, a liderança espiritual de Israel. De onde vem Caifás, né? De onde vem o Anás. E aí que é interessante, o João Batista, por direito, ele poderia ser um sumo sacerdote. Porque ele é da casa de Arão. Sim. Então, quem estava lá como sumo sacerdote, não tinha o direito de assumir aquele lugar. Por isso, então, que João Batista vai para o deserto clamar. Sim. E ele é aquele que aponta, né, por coisa. Então, historicamente falando, fala muito dessa questão. Agora, o desprezo, que é muito pesado, né, pastor? Em termos de aplicar, né? De aplicar a nossa vida hoje, os 400 anos. O desprezo, né? Seria isso, né? Eu vejo assim, pastor, Romanos fala isso, né? Quando Paulo começa falando da carta aos Romanos, quando a Bíblia fala, então eu vos entreguei aos seus próprios sentimentos, assim, eu desprezo vocês, viva a vida de vocês do jeito que vocês querem viver. Agora. É a pior coisa que existe, pastor. Você acha que tá ruim comigo? Então tá bom, vai lá, então vive aí do seu jeito. Fica sem mim, então, e vamos ver como é que você Eu vejo assim, essa é a pior punição que pode existir. O pior castigo que pode existir é quando alguém vira e fala, então faz o que você quiser. Aí vira as costas e... E alguns ainda acham que estão abafando, né? Ela faz do jeito que quer, né? Até que tudo começa a degringolar, como diz. É isso mesmo. Começa a degringolar e você fala assim, volta, volta, eu preciso do Senhor. Mas aí já sofreu o que não precisava ter sofrido. Porque Deus fez com Saul, né, também, né, falou... Samuel. Sim. Esse é o pior castigo que tem, pastor. Não ora mais por ele, não. Já tirei dele meu espírito. É muito forte. Deus fala porque com Samuel. Não falo mais não ora mais por ele, eu não quero mais saber. Acabou, porque eu só penso assim, né? Porque a gente pensa muito assim, a punição é um mal, é sei lá, alguma desgraça acontecer. Ele está sendo punido, agora está sendo punido. Mas você imagina Deus virar e falar assim, então, quero mais saber mais de você. Cara... Tenho rejeitado, eu tenho. Nossa, isso é muito pesado. Deus não me quer mais. Então, foi o que aconteceu nesse período. Deus rejeitou ali o povo e eu creio até que para mudar de estratégia, né? A ideia foi, coloca na aflição para voltar para E aí, só um negócio, mais ou menos isso. Que é interessante isso, porque é o desprezo. Sim. Então, a pessoa não ouve mais Deus falando com ela. Você imagina o crente não ouvir mais Deus falando, ele não sente mais a presença, ele não tem mais os toques do Espírito, é um negócio... Esse assunto aqui dá um programa inteiro. Dá sim. Nós vamos agora ao Povo Fala. A pergunta de hoje é, o que você faz de mais precioso com o seu tempo? Vamos lá. O meu tempo para cuidar do meu corpo, que é yoga e academia, onde eu consigo unir mente e corpo para abstrair as coisas do dia a dia. Quando eu tô com a minha família. É o meu tempo mais precioso. Exercício. Eu tenho fibromialgia, imagine se eu não fizer exercício. É o que vai me ajudar. Eu estou aqui caminhando com velocidade porque já fiz o exercício. Minha academia. Malhar. E sempre antes de trabalhar, eu venho... Antes de chegar no meu trabalho, eu vou na academia, dou minha corrida, faço meus treinos, aí eu venho trabalhar, não abro mão. Ir na igreja, assistir oração, culto, aproveitar o meu tempo, entendeu? Quando eu saio do meu trabalho, descansar, ver televisão, adoro ver uma televisão e adoro ver o canal do HIT, do negócio de oração. Eu não abro mão de estar com a minha família, sabe? Sempre que eu saio do trabalho, eu sempre prezo estar com eles, jantar com eles, passear com o meu cachorro, que eu acho que é um tempo de qualidade, né? Tirar um tempo pra mim, porque a gente trabalha, acorda cedo, o dia inteiro em pé, trabalhando. Então, à noite, eu não abro mão de estar com a minha família, de passear com o meu cachorro, dar uma volta na praia. Isso pra mim é tempo de qualidade. Amigos, tempo de qualidade é tempo de qualidade. O problema é saber qual é a qualidade que a pessoa está buscando, né? Porque, assim, tem que ter a academia, uma corrida, cuidar do corpo, é tempo do Espírito Santo. Mas um tempo com Deus é algo que não pode se abrir mão jamais, né? É essencial para qualquer ser humano. Antes de voltar a falar com os pastores que estão aqui hoje, eles vão dar o endereço para que vocês possam procurá-los. Primeiro, eu quero chamar o X da questão de hoje, em nome de Jesus. O que fazer para aproveitar melhor o nosso tempo com Deus? Vamos no X da questão. Bom, o que fazer então para aproveitar melhor o nosso tempo com Deus? Eu pensando nisso, eu pensei em me organizar, ficar ligado e não perder a comunhão com Deus.
Por que me organizar, ficar ligado e não perder a comunhão com Deus jamais? Não perder momentos de comunhão com Deus. Jesus falou em Marcos 13:33, olhai. Então, esse olhar aqui é no sentido de se organizar, perceber o que está acontecendo em sua volta, entender o que está acontecendo em sua volta, para você ter o mínimo de organização, para você não se perder no meio do caminho. Ele fala, vigiai, tem que estar esperto, tem que estar ligado o tempo todo. Volta e meia, Satanás vai tentar passar a rasteira em você, vai tentar desviar você dos caminhos. E tem que orar. A comunhão com Deus é imprescindível. Então, assim, são 3 coisas importantes que você deve aproveitar bastante com Deus o seu tempo nessas 3 coisas. Busque a Deus, se organize, verifique o que está acontecendo em sua volta, faz com que as coisas aconteçam, faz com que a vontade de Deus se realize, não só na sua vida, mas na vida de outros também. E eu tenho a certeza que Deus ainda vai te usar bastante se você pegar essas 3 dicas aí, tá bom? Esse é o Cis da Questão de hoje, no nosso programa que falou de tempo. Eu estive aqui hoje no programa com o pastor Dalto César, nosso pastor da Cidade de Deus, e ele vai dar agora o endereço dele para vocês e também o horário. Pastor Dalto, por favor. Pastor Ednilson, você que está acompanhando, o nosso endereço ali na Cidade de Deus é na rua Edgar Werneck, número 1313, em frente ao ponto ali, o 550, na calçada da UPA. E nós temos reuniões ali. Eu queria focar com você no domingo, se você puder, esteja conosco no domingo, às 8 da manhã, às 3 da tarde ou às 6 horas da noite. Então, esse é o nosso endereço, esses são os nossos horários, e você pode chegar ali, pode nos procurar, e eu tenho certeza que você vai viver algo assim extraordinário da parte de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Também o pastor Felipe Castro, que tem ajudado aqui na nossa igreja da Taquara do Merck. Pastor Felipe, horário, endereço, o culto que você faz ali, para as pessoas procurarem e conversar contigo. Sim, pastor Ednilson, nosso endereço é aqui, Estrada dos Bandeirantes, número 1000, e nós temos reuniões segunda, quarta, sexta, dia de semana é 9, meio-dia, 14, 17 e às 19h30. E domingo, os nossos horários são 8, 10h30, 15 e às 18 horas. Eu faço as reuniões de segunda-feira, das 9 e também da quarta-feira, às 17 horas. Venha participar conosco, porque Jesus está voltando, esse é o tempo. Glória a Deus. Eu estou na rua Coronel Tamarindo, 2030, em Bangu, em frente à estação de trem. Vem me procurar. Domingo tem sido muito especial, 7, 9 e meia. E também às 18 horas você me encontra ali. Eu vou te abençoar, vou te dar uma palavra. Tem sido muito especial, não é brincadeira não. Pode vir estar comigo nesse domingo, tá bom? Pastores, um abraço, prazer tê-los aqui. Estamos conectados mais uma vez em nome de Jesus, sempre, né? Igualmente. Glória a Deus. Conexão fica por aqui, um forte abraço, até o próximo programa.